Boa noite a todos outra vez, né? Então, hoje, como eu sempre falo quando eu faço um estudo, nós vamos conversar sobre esse texto. É uma conversa só de um lado, só eu vou falar, vocês vão ouvir. Então, nós vamos conversar, vou falar para vocês como que eu vejo esse texto, o que eu sinto quando eu vejo esse texto, qual a mensagem que ele nos traz. Então, assim que eu vou fazer o nosso estudo de hoje, tá bom? Então, vocês lembram que a semana passada, quem fez o estudo foi o Marcelo. E o Marcelo, ele falou assim, ele trouxe para a gente, né? Falou sobre os vários mundos que estão espalhados pelo universo e suas condições, né? São os mundos superiores, mundos inferiores, e falou também, e disse, né? Que incluiu nesses mundos todos o nosso, né? E nós vamos hoje estudar sobre esse planeta em que vivemos, que é um planeta bastante conturbado, mas que, embora seja um planeta que está no segundo degrau da escada da evolução, ele está no segundo degrau. O primeiro são os mundos primitivos, né? Depois vem expiações e provas. Ele é lindo, é um planeta muito bonito, tem coisas muito bonitas, embora acontecimentos, às vezes, bastante feios, né? Mas é um planeta muito bonito. A gente pode tirar essa ideia até da nossa própria cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade linda, com as montanhas, com o mar, com as florestas que nós temos no nosso Brasil, grande parte do Brasil. Então, é um país muito bonito, né? Então, sendo o Brasil assim, todo o planeta tem coisas maravilhosas, coisas para oferecer. Mas, em termos assim, morais, tem muito ainda a aprender, a crescer, né? Então, a gente vai conversar sobre isso. Por isso que ele está no segundo degrau, planeta de expiações e provas. Hoje nós vamos conversar, e esse planeta é assim, como se fosse uma escola, onde as pessoas, nós que renascemos aqui, a gente vem para aprender muitas coisas, né? A gente vem para, na nossa experiência do dia a dia, aprender muita coisa, e vimos também para nos tratar, né? Para nos curar das doenças morais que nós trazemos. Vimos aqui, né, a oportunidade no sofrimento, na dor, e também quando a gente se dispõe a auxiliar, a ajudar, a gente está num tratamento de saúde espiritual, né? Então, nós temos, planeta Terra tem essas características, né? Então, eu vou lembrar, vamos conversar sobre o último parágrafo do estudo do Marcelo, que é o item 12 desse capítulo, para a gente ter uma ideia, né? Para a gente continuar depois o nosso estudo, né? Tá aqui, vamos ver. Tá. Você pode colocar aí, Sônia, ou não sei quem que está. A Sônia? Sala virtual. Bom. Está aqui. O último parágrafo que o Marcelo tratou semana passada, sobre os mundos inferiores e mundos superiores, foi esse aqui, olha. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Falo partir todos do mesmo ponto e a nenhum adota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lamaçal da humanidade, tá?
Então, isso aqui é um resumo dos espíritos, do ensino dos espíritos superiores. Isso aí foi a última coisa do estudo de Marcelo que a gente quis lembrar, né, para a gente fazer a nossa continuação aqui do trabalho. E o Kardec, quando ele começa aqui o estudo, né, já no primeiro parágrafo do seu estudo, aqui, nós vamos ler o texto, tá? Vamos ver. Ele vai falar no mundo de expiações e de provas, ele diz assim: que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. Ou seja, ele está dizendo aqui nessa frase, né, que nós conhecemos bem esse tipo de planeta, porque a gente vive num, né, a Terra é um planeta de expiação e provas. Ele diz que nesse planeta nosso já existe assim, uma superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes. Isso indica que a Terra não é um mundo primitivo. Vocês lembram que, quando a gente estudou sobre essa categoria dos mundos, né, que os mundos primitivos é onde habitavam os espíritos em suas primeiras encarnações, né, humanas. Quando o espírito chega à condição de homem inteligente, tudo, ele começa e renasce primeiro nos mundos primitivos. E a gente fica assim, querendo ter uma visão daqueles mundos e aqueles homens da caverna, né, que tinham que fazer aquele esforço enorme para aprender as coisas, que tinham que lutar pela alimentação, eles tinham que desenvolver uma linguagem, todo o esforço que eles faziam para se comunicar um entre os outros, fugir daqueles animais perigosos que eles encontravam. Era um mundo, era uma vida muito difícil e provavelmente, né, talvez alguns de nós tenham tido essa experiência. Mas aí nós vamos ver mais adiante que os mundos que habitam o planeta de expiação e prova são espíritos exóticos, que vieram de outros lugares, né? Pois bem, então, esses homens primitivos, eles foram, no seu esforço de crescimento, na tentativa de melhorar sua condição de vida, de se comunicar com as outras pessoas, tudo, ele foi desenvolvendo a inteligência. Ele foi primeiro aquela coisinha rude, aquele princípio, né, em que ele vai lutar para sobreviver naquele ambiente inóspito que ele vive, né? Pois bem, o Kardec, aqui no primeiro parágrafo, ele diz assim: que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, é isso que eu falei antes, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Não, isso quer dizer que os espíritos que aqui renascem já têm uma certa vivência. As qualidades inatas que eles trazem, quer dizer, inatas, que ele traz já traz no espírito aquelas qualidades, consigo, constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Como eles agem, né, no planeta de expiação e provas, a gente vê na própria Terra, né, os grandes avanços, os progressos, as coisas maravilhosas que a gente tem por aqui, né? Até viagem a outros planetas a gente já tenta realizar, e algumas até quase conseguindo, né? Então, o homem já realizou muita coisa, já desenvolveu muita inteligência aqui no nosso planeta. Mas também temos, olha, os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral, né? Temos esse desenvolvimento da inteligência, já sabemos muita coisa, já fazemos muita coisa, realizamos, inventamos, fazemos muita coisa, mas do ponto de vista moral,
a coisa está feia. Falta muito a desenvolver, a gente precisa crescer, realizar muita coisa dentro de nós, né? Por isso, os colocou Deus num mundo ingrato. Olha só, os colocou Deus num mundo ingrato para expiarem aí as suas faltas mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Para que a gente tenha esse mérito, né, um mérito de poder reencarnar em um planeta mais avançado, a gente precisa sofrer todas essas dificuldades num planeta difícil como o nosso, né? E a gente olha o mundo, ele é tão lindo, né, gente? Nem parece que é isso tudo. Pois bem, então, dentre essas coisas difíceis que a gente vem vivendo aqui na Terra, nós temos, por exemplo, guerras, fome, doenças, miséria, mortes dolorosas. Isso lembra o quê? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Que o João já havia profetizado lá no tempo de Jesus, né? Então, a gente tem isso tudo. E nós temos aqui agora um exemplo bem forte disso, que é essa pandemia que a gente está vivendo ultimamente, né? Que está ceifando, está levando tantas vidas, tanta gente desencarnando por causa dessa doença. Mas aqui mesmo, né, nós temos a superioridade da inteligência, que nos diferencia dos mundos primitivos. Temos qualidades que trazemos dentro de nós, essas são qualidades que a gente encontra nas pessoas que renascem no nosso planeta, né? Mas temos também a propensão aos vícios, né? Índice de grande imperfeição. E Deus, então, nos dá essa oportunidade. Então, vai lá, vocês vão renascer lá na Terra, porque vão ter que enfrentar tanta dificuldade que vão ter que vencer essas coisas todas, vão ter que sublimar todas essas dificuldades que vocês trazem aí. E aqui nós estaremos vivendo, assim, no trabalho constante, né? na miséria da vida, tudo isso vai ver quantas pessoas que vivem em plena miséria, com tantas dificuldades. Pois bem, então ele vai assim, ele diz isso, né? As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Quer dizer, a gente já teve outras vidas, várias vidas, né? E a gente já realizou progresso. Progresso que nos dá a condição de melhorar também as condições do planeta, né? Mas também os numerosos vícios que se mostram propensos constituem... Deixa eu ver. Mas também, deixa eu ler lá. Mas também os numerosos vícios que se mostram propensos constituem o índice de grande perfeição moral. É aquilo que a gente colocou, né? Muito progresso material e pouco progresso moral. Por isso é que Deus nos colocou aqui, para que a gente possa expiar essas faltas nossas de várias maneiras, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. É o que havíamos lido e é o que a gente está vivendo. Muitos de nós, alguns sofrem mais que outros, mas isso não quer dizer que porque um tenha sofrimentos maiores e mais, assim, dolorosos, que ele esteja em condições piores que os outros. Não, estamos todos nessa necessidade de viver as provas, as dificuldades que a gente vive aqui. A gente sabe que a expiação, né, que se escreve com X, expiação, é uma maneira da gente
vamos dizer assim, pagar uma dívida do passado, né? É uma maneira que a gente tem de responder pelas coisas erradas que a gente fez. A gente já teve várias encarnações, a gente já fez muitas besteiras em nossas várias reencarnações, crimes, coisas difíceis, que agora, nessa encarnação, a pessoa tem que resgatar tudo isso. E às vezes a gente ouve uma pessoa dizer assim, mas o que eu fiz para Deus me fazer isso? Por que eu sofro tudo isso? Eu nunca fiz nenhum mal a ninguém, né? A gente não fez agora. Mas como a pessoa desconhece, nunca refletiu sobre a questão da reencarnação, ela não vai nunca achar que isso é justo. Eu me lembrei agora que a única vez que eu fui a Roma, eu dizer a primeira vez, mas não fui a segunda, porque a pandemia não deixou, né? Então, quando eu fui a Roma, assim que eu entrei na cidade de Roma, eu me senti muito mal. Eu sentia tão mal que tinha horas que parecia que eu ia desmaiar, né? Muito, sentia tontura, sentia enjoo, sentia depressão, a pressão caía muito. Um dia o pessoal foi fazer uma excursão num lugar lá, que eu nem me lembro qual era, a Capela Sistina. E eu caí na cama, não consegui levantar. Minha pressão estava lá embaixo. E a minha colega de quarto era espírita. Eu não era nada naquela ocasião. Ela chegou para mim e disse assim, Vera, a reencarnação explica isso. Você deve ter tido experiências difíceis aqui em Roma. Eu virei para ela, que isso, menina? Nunca vim a Roma, primeira vez. Não, nessa encarnação você nunca veio a Roma, mas você pode ter vivido aqui em outras encarnações. Ou então pode ser mediunidade, você está captando a psicosfera da cidade, está se sentindo mal e tudo. E eu ficava assim, achava aquilo tudo um absurdo, né? Um absurdo. E isso foi há muito tempo, né? Eu segui muito tempo ainda sem nenhum sentimento religioso, nenhum, né? E uma vez eu fui à Bahia e minha prima, cheguei lá e encontrei minha prima com meus primos todos frequentando o centro espírita. Eu achei aquilo um absurdo, né? Eles eram super católicos, agora estavam indo para centro espírita. E tinha uma senhora, uma amiga da minha prima, clarividente na casa dela. E ela olhou para mim e disse assim, olha, você é médium. Aos 30 anos você vai começar a desenvolver sua mediunidade. Aí eu virei para ela e disse assim, minha filha precisa correr, porque isso era janeiro. Em abril eu vou fazer 31, tem que correr. Mas eu brincando com ela, né? Gente, não passou uma semana, eu já estava acreditando. Minha prima me levou a um centro lá, eu chorei a reunião inteira, não sabia por quê. Eu fui em vários lugares e voltei da Bahia espírita. Então, é como eu digo, eu tive que voltar à minha terra para nascer de novo, né? Me tornei espírita lá e vim para cá. Mas isso tudo, eu estou colocando isso por causa dessas questões, das expiações, né, que a gente resgata, a gente tem que resgatar as maldades que a gente praticou, ou responder pelas traições, por todas as coisas que a gente fez no passado. Deus é tão bom que nos dá a oportunidade de nós resgatarmos. E ele diz aqui, ó, e isso quando os moradores todos de um planeta já começam aí, né, a expiar as suas faltas, já começam a adquirir certas qualidades morais e tudo, então ele já está merecendo, né, se desenvolver, e também o planeta, quando as pessoas do planeta começam a melhorar, o planeta também vai mudar de condição, né? Como a gente diz que a Terra está se tornando um planeta de regeneração. E nós estamos contando que possamos dar uma grande contribuição para isso, né? Tá bom.
Pode passar. Tá. Ué? Tá aqui, 14 isso. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. Olha só, nem todos que estão aqui estão em expiação. A gente vê umas coisas assim, pessoas que passam por certas dificuldades, por certas dores, que a gente não entende como é que pode, né? Eu, por exemplo, eu tinha um tio lá em Ilhéus, quando ele era garoto, ele rolou por uma escada e quebrou os ossos lá, mas no interior, né, ninguém botaram ele lá para repousar na cama, aquele tempo foi passando, e ele desenvolveu lá um problema seríssimo, seríssimo, que ele teve que passar o resto, quer dizer, todo o tempo assim, da infância e da adolescência, assim, num caixão grande, com rodas. Ele ficava deitado ali, o pessoal empurrava ele para todo lugar, até que a minha avó, né, a madrasta do meu pai, que eu chamava de avó, ela resolveu levá-lo para São Paulo para tratar dele, né? E ele foi levado para o Hospital das Clínicas, para vários lugares lá, e foram tratando. Enfim, esse meu tio, ele, depois de certo tempo, conseguiram colocá-lo sentado, ele teve que fazer uns implantes, umas coisas na perna, né? Porque os ossos estavam todos esmigalhados, assim. Teve que tirar, botar uma coisa assim, artificial, né? E ele ficava numa cadeira, se arrastava assim na cadeira, e não tinha cadeira de rodas, que minha avó não tinha condição de comprar, né? Então, depois, ele conseguiu andava puxando da perna, mas andou, gente, uma pessoa que era considerada assim, né? Então, a gente fica olhando para esse espírito e vendo toda a trajetória dele, a expiação, né? O que ele teria feito no passado para viver essa experiência. Mas que Deus é tão generoso que, mesmo nessas condições, ele dá a oportunidade da pessoa se curar, né? Ter uma cura, mesmo que não seja completa, mas ele teve condições de andar de novo. Isso é uma coisa, pôde trabalhar, até casou, até casar ele casou, né? Então, isso é uma coisa que Deus nos favorece com isso, né? Então, esse, com certeza, ele encarnou na Terra para expiação, mas nem todos que vêm aqui vêm por isso, né? Ele coloca aqui um exemplo, as raças aqui chamais selvagens, os índios, né? Aquelas tribos também na África, eles são chamados, essas raças, são chamadas de espíritos que apenas saíram da infância, e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Tá, então, o que é que acontece? A gente vai a uma tribo de índios, aquelas pessoas com costumes bem diferentes do nosso, né? Que a gente acha que a gente chama de selvagem, né? E que, segundo o Rousseau, né? É o bom sauvage. Era ele achava que que os índios, os selvagens, eram pessoas puras, porque eles viviam em contato com a natureza, e não é assim, porque a gente não sabe que espírito que está ali, né? Reencarnado. Ele diz aqui que eram espíritos na infância ainda, mal saídos da infância. Mas a gente percebe que, mesmo entre essas tribos de índios, alguns se destacam assim, muito inteligentes. Tinha um índio que chegou a ser até deputado, né? Não é? Que vivia com um gravadorzinho, gravava todo mundo. Então, esse índio não era um espírito primitivo, ele era um espírito já desenvolvido que renasceu
naquele meio para ajudar o seu grupo na sua luta, né, pela elevação espiritual, pela evolução, né? Mas tem aqueles, e na maioria são aqueles que estão em curso de educação. Eles vêm depois as raças semi-civilizadas, que são constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso, né? Semi-civilizadas. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos, né? Ele está falando dessas raças indígenas que se elevaram pouco a pouco. A gente vê e sabe pela história, né, que os europeus, quando chegaram aqui, que se encantaram com os índios, né, eles levaram alguns índios para a Europa, né, para mostrar lá para as pessoas. E entre esses índios, alguns até surpreenderam os europeus, né? Porque são pessoas inteligentes, né? Criativas. Se a gente vai a uma tribo de índios, eles fazem coisas incríveis, né? O Vanderlei tinha um colega que era antropólogo, né, Vanderlei? Que ele trabalhava assim em tribos indígenas e ele admirava muitas coisas que os índios faziam. Por exemplo, quando o índio ia conversar com uma criança, ele ajoelhava para não falar de cima para baixo. Ele buscava ficar no mesmo nível da criança, não era isso? Né? Isso aí é uma prova de que é um espírito que já tem uma vivência maior, né? Não é aquele selvagem completo, né? É o bom selvagem, como dizia o Rousseau. Então, os espíritos em expiação são... então aqui. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares na Terra, aí, né, na Terra. Algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Agora, os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos da Terra. O que quer dizer isso? Que são exóticos da Terra. Eles não nasceram aqui na Terra, não foram criados aqui na Terra, eles vêm de outro planeta, né? Eles já passaram por outros planetas. E já viveram, ele vai dizer em seguida, já viveram em outros mundos, onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por haverem constituído em tais mundos causa de perturbação, vamos levar ele... me perdi. Tá, obrigada. Causa de perturbação para os bons, né? Eles foram causa de perturbação para os bons. A gente lembra disso? Lembra de quê? Eu sei que vocês estão lembrando. A gente lembra, parece que pensei que estava no ESG, mas não é reunião pública. Então, causa de perturbação para os outros habitantes daquele lugar, que eram todos pacíficos, mas ele causava perturbação. Aí ele foi retirado do seu planeta original e trazido para um planeta mais de acordo com as condições morais dele, né? No caso aqui, está se falando da Terra. Então, a gente lembrou logo daqueles que vieram lá do sistema de Capela, né? Aqueles que vieram do sistema de Capela. Eles tiveram que ser degradados por algum tempo. Por algum tempo. Degradados. Está errado ali. Degradados. Tiveram que ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados.
Eles vieram para meio de espíritos mais atrasados, como esses. E foi interessante que eu, quando eu estava estudando isso, eu me lembrei aqui de umas coisas da literatura mundial, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Depois eu vou falar para vocês. Eles vieram degradados desses outros planetas, né, para cá, e aqui eles foram úteis. Se lá eles estavam perturbando, aqui não, aqui eles foram úteis, porque eles foram ajudar um povo mais atrasado a se desenvolverem. Eles vieram ensinar muita coisa, vieram ajudar os habitantes da Terra, no caso, né, a se desenvolverem mais. Então, esses povos, eles vieram, de algum tempo, para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que esses últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Então, eles traziam aquilo que eles tinham aprendido, né? E vieram trazer também para cá, para nós, né? Para a Terra, ele veio trazer esse germe desses conhecimentos que eles já tinham adquirido lá nesse planeta do sistema de Capella, né? Aí, eu dizia para vocês que na literatura... Deixa eu ver, tá? Na literatura mundial, algum de vocês já leu aquele livro Gulliver? Fala do Gulliver? O Gulliver, ele se perdeu num naufrágio. Laura leu. Ele se perdeu no naufrágio, né? E sala virtual só filme. Eu não entendi. Bom, ele se perdeu no naufrágio e foi parar numa ilha. E era uma ilha diferente, porque as pessoas eram pequenininhas, muito pequenininhas. Ele era um gigante em relação àquelas pessoas, né? E eles, com o conhecimento dele, ele ajudou aquelas pessoas a vencerem uma guerra, que eles estavam sendo ameaçados por um ou outro povo, também pequenos, né? E ele ajudou esse povo a vencer essa guerra, ajudou em muitas coisas, ensinou muitas coisas para eles, e depois ele era uma pessoa que simples, né? Mas ele pôde ajudar essas pessoas. E também tem um outro que se chama o Robinson Crusoe, né? O Robinson Crusoe também ele se perdeu, a Laura lê tudo, né? Ele também se perdeu. Na adolescência, a gente lê um monte de coisa, né, Laura? Ele se perdeu e nesse tempo que ele se perdeu lá, ele teve conhecimento com pessoas também já selvagens, consideradas selvagens, fez até amizade muito grande com Sexta-feira, né? Sexta-feira, né? Fez uma grande amizade, tudo, e depois levou para a terra dele essas notícias. Então, é interessante que na literatura mundial a gente veja essas narrativas e a gente fica pensando. Eu me lembro que numa época eu estava perguntando como é que eles tiveram essa ideia, né? De onde veio essa ideia? Quem sabe se eles eram capelinos, né? Estava lembrando lá no fundo do subconsciente deles, da sua terra, pela qual eles suspiravam. Eu imagino que eles olhavam para o céu assim, olhando para aquele céu estrelado, imaginando o seu planeta lá, que eles tiveram que abandonar, né? Pois bem. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se reveste os infortúnios da vida.
é que há nelas mais sensibilidade, como são pessoas mais sensíveis, desenvolveram a sensibilidade, né? São mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Então, essas raças mais ditas civilizadas, né? Elas são mais desenvolvidas. Eu estou lembrando lá que no Livro dos Espíritos eles dizem que a gente ainda não conhece a civilização, né? Então, a verdadeira civilização, nós é que ainda não vivemos, né? Ainda falta muita coisa. E a gente vê o que é esse senso moral desenvolvido, né? Você respeitar os direitos do outro, amar o semelhante, todas aquelas coisas que Jesus nos ensina, veio para nos ensinar. Então, aí se a gente puder levar esse ensinamento ao nosso povo todo, se a gente pudesse, de certa forma, todos nós desenvolvermos esse sentimento, e vamos fazer isso, porque nós evoluímos, né? Essa certeza nós temos. Aí a gente vai desenvolver vamos nos tornar um povo mais civilizado, verdadeiramente civilizado, né? Então, esse aí é o item 14. E agora a gente vai partir para o item 15. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios. Quer dizer, a Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios, deve ter vários, né? A Terra é um dos tipos dos mundos expiatórios, cuja variedade é infinita. Olha só, a variedade de mundos expiatórios é infinita. É muita coisa, muita gente, muito espírito para expiar, né? Tem muito espírito por aí espiando. Mas revelando todos, como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, ele coloca assim, esses planetas de expiação e provas como um exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus, aqueles que não aceitam a lei de Deus, aqueles que se revoltam contra a lei de Deus. Esses espíritos naturalmente renascem em planetas do nosso tipo, no planeta de expiação e provas. Mas só nascem espíritos assim aqui no nosso planeta? Não, aqueles espíritos bons que renascem na Terra, eles vêm aqui por missão, né? Eles não vêm nem por expiação, nem por prova, nada, eles vêm por missão. Eles vêm para nos ajudar, para nos dar assim, uma coragem, para nos ajudar no desenvolvimento moral. E a gente não pode deixar de lembrar da Alcione, que é um estudo que a gente vem fazendo com a mocidade, né? Do livro Renúncia. E Alcione é aquele personagem que fica guardado na nossa memória, no nosso coração, a gente doidinho para ser igual a ela, mas tem que viver muito, tem que provar muita coisa para chegar àquela condição, né? Ela renasceu na Terra sem nenhuma necessidade de vir aqui, porque já era um espírito evoluído, mas ela veio por missão para ajudar uma determinada pessoa que ela amava, mas não só a ele ela ajudou muita gente. Ela, inclusive, levou muitas pessoas assim a se arrependerem dos seus erros, a buscarem se transformar, né? Ela foi um espírito desse tipo, né? Um espírito missionário. E tantos outros, né, que vieram aqui entre nós, o Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, são espíritos que realmente vieram por puro amor a nós, né? E outros também. Sem deixar de citar Jesus,
que é um espírito puríssimo, ele é puríssimo, ele é o governador da Terra, imagina, o governador da Terra renasceu entre nós para nos mostrar o caminho para a nossa redenção. Como é que a gente podia crescer, como é que a gente poderia vencer as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, através do amor, né? Ele veio nos ensinar isso, vivendo entre nós. E o que é que a gente fez? Colocou ele na cruz, né? Como se faz geralmente com as pessoas que beneficiam a comunidade, assim. Então, existem outros tipos, e servem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, precisa lutar, ao mesmo tempo com a perversidade dos homens, né? Aqui, todo dia a gente vê isso, a gente vê essas várias guerras que acontecem no nosso planeta, rebeliões, tanta coisa que acontece, né? E coisas que às vezes nos parecem justas. Por exemplo, quando a gente vê uma Revolução Francesa, a gente já achou que era uma coisa justa, porque eles derrubaram a aristocracia que estava explorando o povo, levando infelicidade para o povo, mas quando eles venceram isso tudo, o que é que eles fizeram? Cortaram a cabeça de várias pessoas, degolaram, mataram, né? Cometeram atrocidades também, né? Então, esse é realmente um planeta onde a gente tem que enfrentar a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. E quando a gente fala da inclemência da natureza, a gente lembra de todas essas notícias de tsunami, de terremotos, de furacões, tempestades enormes que acontecem aí, que destrói cidades, que mata tanta gente, né? Então, realmente é um planeta em que há ainda muita inclemência da natureza, que é um duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Do coração, por quê? As pessoas, quando olham para as vítimas, veem as vítimas dessas tragédias, elas se condoem, elas têm pena. E a gente vê cenas maravilhosas de pessoas que vão para ajudar essas pessoas, pessoas que até se sacrificam para ajudar essas pessoas que sofrem essas inclemências, né? E isso ele desenvolve dessa forma a qualidade do coração, que às vezes na vida comum, no dia a dia, eles nem se lembram daqueles que estão em sofrimento, mas quando acontece uma tragédia, todo mundo lembra, né? E também as qualidades da inteligência, porque ele tem que criar muita coisa, ele tem que pensar muita coisa, né? Ele mesmo parece um castigo para a gente, ele nos dá a oportunidade de progredir com o espírito, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Então, essas mensagens que se encontram aqui em Há Muitas Moradas na Casa do Pai, coube a mim falar dos planetas, expiações e provas. E nós que vivemos puxa, é até fácil, porque a gente conhece muito bem como eles são, né? Então, como o Espírito falou, vocês conhecem bem como é, porque vocês vivem né? Mas, mesmo assim, com todas essas coisas difíceis, com todas esse peso assim, que existe aqui, com todos os sofrimentos, com todas as dores, tudo, é um planeta bonito, é um planeta, às vezes, generoso,
tem um povo, são povos de várias características, de vários tipos, mas chega momentos em que as pessoas se unem, se ligam, principalmente quando acontece uma grande tragédia. Se a gente se une durante as tragédias, vai chegar uma época que estaremos unidos em todos os momentos, porque a gente está aqui para progredir, é para evoluir, é para crescer. Tá, meus irmãos? Então, era isso que eu queria trazer na noite de hoje para todos nós. E muito obrigada pela vibração, pela atenção de todos.